Olá a todos, boa noite. Meu nome é Ariadne. Hoje é dia 4 de abril de 2022 e a gente está começando aqui a nossa primeira live da Abra Pomp. Olá, Gabriela. O Clube Pomp já entrou. Vamos aí entrando todo mundo. Participar da nossa primeira live. Em parceria com a Clube Pomp para discutir sobre o nosso primeiro congresso, né? Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Boa noite. gente. Como Boa vocês noite, estão? Ariane. Como vocês estão? Muito bem, muito bem. Muito bem? Muito Muito bem. bem. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Ariadne, eu sou colaboradora da Abrapomp, essa Associação Brasileira dos Parentes, Amigos e Pacientes de POMP. E esses são os nossos amigos do Clube POMP da Colômbia. Hola, buenas noches. Voy a empezar a presentarme. Mi nombre es Ariadne. Soy de la Fundación Abrapomp de Brasil. Y esos son mis amigos de la Fundación de Colombia. Hola, buenas noches. Dime. Hola, buenas noches a todos desde Colombia. Oi, boa noite a todos desde Colômbia. Un placer estar acá en este primer envío. É um prazer estar aqui nesta live A ao primeira vivo. live para apresentar o Congresso Internacional de POMP. É a primeira live para apresentar o primeiro Congresso Internacional de Pompe. Tem até um tradutor aqui, tão importante. Aí está um tradutor acá importante. Obrigado. Graças. Bom, a gente tá fazendo essa live hoje para relembrar e divulgar do primeiro congresso que vai acontecer no dia 8 e 9 de abril, que é sexta-feira e sábado agora, para a gente trazer mais informações verdadeiras, corretas, atualizações sobre a doença de Pompe. Vão ter muitos médicos, tanto do Brasil, quanto do México, quanto da Colômbia. A gente reuniu um pessoal muito bom aí para estar falando sobre a nossa condição. Estamos fazendo essa primeira live do primeiro congresso de Pompe e também para acordar del dia que os dias 8 e 9 de abril vamos a ter esse congresso com médicos de Brasil e também invitados de acá de Colômbia. Y queremos saber un poco más de Abra Pompe, de nuestros aliados. E queremos saber um pouco mais de Abraham Pompe, de nossos aliados. A Prapomp foi uma fundação que se iniciou em 2005, né, pela Sabrina, que infelizmente faleceu há mais de um ano já. Aí agora eu estou continuando o trabalho que ela fez durante esse tempo, né? Estou fazendo mais um trabalho online de redes sociais, reunindo os pacientes, tanto brasileiros quanto fazendo amizade com os de fora também. Hoje em dia, agora eu estou representando os pacientes brasileiros na Associação Internacional de POMP também. E a gente está tentando Sí, fazer um pouquinho de tudo, né? sí, Abrapompe existe desde 2005. Ella fue creada por Sabrina. Sabrina, que nos dejó. Y, ¿qué más? Me olvidé.
y sirve para visibilizar a los y pacientes para con POMP. visibilizar los pacientes con POMP. Y yo soy la responsable por la fundación acá en Brasil. Te quería preguntar, O que eu quero te perguntar é quería preguntarte cómo ha sido en Brasil el tema de la entrega de medicamentos, el sistema de salud en Brasil, cómo ha estado para pacientes como nosotros, pacientes de POMP. eu queria saber como está sendo aí no Brasil a questão dos medicamentos para pacientes como nós, POMP, pacientes POMP. Atualmente, a entrega da medicação de POMP é feita apenas judicialmente. Depois do diagnóstico, o paciente tem que reunir os relatórios junto com o advogado e entrar na justiça pelo estado ou pelo federal para conseguir a obtenção. Acá em Brasil, para que nós podamos como? Acceder a esta medicação, nós temos que fazer processos, reclamos judiciales para que nós podamos alcançar essas medicações e nós las logramos desde relatos médicos que nós apresentamos para que nós podamos accederlos. ¿Y cómo hacen los pacientes que viven en largas distancias, Ariadne? Ariadne, e o que os pacientes que vivem em longa distância, mais distantes do local, né, que você está, para que elas possam alcançar essa medicação? As infusões, geralmente, os pacientes têm que viajar durante. Não são todos os hospitais que fazem as infusões, então a maioria dos pacientes tem que viajar de ônibus, de carro, ou algum meio de transporte providenciado pela prefeitura da cidade para conseguir realizar. Não é fácil. No es fácil, sí. Los pacientes, para que ellos puedan acceder a esta medicación, muchas veces ellos tienen que viajar de carro, buses o de algún medio de transporte para que puedan llegar hasta donde está la medicación. Y no es fácil. Y cuéntame, Ariane, ¿cómo descubriste tú la patología de Pompe, tu enfermedad de Pompe? E Ariadne, nos conte como você descobriu a enfermidade de Pompe, a doença, a patologia. O meu caso, na verdade, foi um caso até que foi bem rapidinho. Eu tive o meu primeiro sintoma em 2009, com 13 anos. Eu comecei a ter uma escoliose e que foi piorando muito rápido, mesmo fazendo fisioterapia, usando os tratamentos corretos, não melhorou. E o fisioterapeuta, na época, falou: não, isso não está normal, vou te encaminhar para um amigo meu que, coincidentemente, era um neurologista e logo ele já diagnosticou. Mi diagnóstico no fue rápido y yo empecé con la fisioterapia y desde ahí descubrimos la enfermedad de Pompe. Todo empezó por una escoliosis y después vino el diagnóstico de Pompe. Nos preguntan acá en el chat. Está nos perguntando aqui no chat, Ariadne, é uma pergunta de Brian. Ele pergunta, ele fala que tem a doença de Pompe, porém, mas gostaria de saber como é viver com a doença de Pompe no Brasil. É um pouquinho difícil, né? Acho que não existe um país que seja fácil, né? Aqui, para você até conseguir um tratamento por coisas cotidianas, assim, às vezes os médicos não querem tratar coisas não relacionadas à Pompe, pelo fato de você ter Pompe e se eu começar a tratar isso, pode ser que
eles não conhecem e têm medo, sabe? Aí é um pouco difícil achar tratamento tanto para pompe, porque é raro, né? Os médicos que tratam são poucos, e tanto para as outras coisas, porque aí os médicos veem que você tem pompe e não querem, ficam com medo. Es duro porque acá en Brasil muchas veces nosotros necesitamos acudir al médico a una cita médica, pero cuando los médicos se dan cuenta que tú tienes POMP, ellos tienen miedo por ser una enfermedad rara y poco conocida en Brasil y tener pocas especialidades médicas acá. Ok. ¿Y allá hay alguna ley de enfermedades huérfanas o de pompe? E aí no Brasil tem alguma lei que protege as pessoas que têm a doença de Pompe, Ariadne? Tem uma lei que o governo tem que providenciar o medicamento, entrou recentemente, que na forma infantil a criança tem o direito ao medicamento, mas ela foi aprovada agora, então ainda não está em vigor e não cobre a forma tardia da doença, é só os infantis. Actualmente há uma lei acá em Brasil onde ajuda os niños que são diagnosticados com essa enfermidade, pero não cobre todas as coisas. Ok. ¿Y cuántos pacientes en Brasil hay en este momento con pompe? E quantos pacientes brasileiros têm com essa doença, Ariadne? No Brasil, a gente acha pelo que a gente acha, deve ter umas 100 pessoas, no máximo 100, ou passando um pouquinho, e que a gente tem contato da Abrapomp, a gente tem contato com quase 50. 50. Sí, a conocimiento nosotros sabemos que hay alrededor de 100 o un poquito más con pacientes con POMP en Brasil. Ok. Bueno, por acá nos había dicho Brian también otra pregunta, mira esto. Aqui também tem outra pergunta do Brian, Ariadne. Ele pergunta assim: ele está perguntando onde se inscrever no congresso, né? O congresso, eu coloquei o link, o primeiro congresso de POMP. Você vai ter que fazer inscrição, porque vai ser pelo Zoom. Você pode fazer inscrição até o dia 7 à noite. Eu coloquei o link na bio do nosso Instagram, mas se vocês quiserem ir no Instagram do Clube Pomp, que é @clubepomp mesmo, eles também têm o link na bio deles. E no horário de Brasília vai ser das 10 às 2 da tarde, do dia 8 e 9 de abril. E no horário de Bogotá vai ser das 8 ao meio-dia. De 8 e 9 de Brasil. A Brian perguntou onde podemos suscribirnos para o congresso e as horas. El congreso será en los días 8 y 9 de abril, de 8 de la mañana hasta mediodía, horario de Brasilia, y de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. No, espérame. No, perdón. De 8 a las 12:30, horario de Bogotá, y de 10 a las 2 de la tarde, horario de Brasilia. Y el enlace para la suscripción o inscripción. Para la inscripción. Para la inscripción está en la bio de ambas fundaciones, Abrampom y Pompe Club. Damos las gracias a todas las personas que se están conectando para que conozcan un poquito más de Pompe, entonces, para que las gracias. Agradecemos a todas as pessoas que estão conectadas, que estão nos escrevendo no chat da live. Mira acá, puedes decir los nombres. E nós estamos conectados com Marcelo Teixeira, com Jefinho,
Vanessa Vicente Silvana Maria, A Adriele está Victor. perguntando quantas pessoas com POMB tem na Colômbia também. A Ariel nos pregunta cuántas personas hay con POMP en Colombia. Bueno, nuestro país es mucho más pequeño que Brasil. Hay aproximadamente diagnosticadas por ahí unas 35 pacientes. A Colômbia ela é menor do que o Brasil, que ele disse, e está diagnosticado ao conhecimento deles por volta de 35 pessoas, 35 ou 40, sim? Ujú. 35, 40 pessoas com POMP. Nossa, Entonces, bem para que pouquinho. Pues sí, São poucas. poquitos. Expliquémosle, Ariana, a las personas que están en este momento uniéndose, que de pronto no conocen lo que es Pompe, ¿qué es Pompe? Dile. Temos que explicar, Ariadne, sobre o que é POMP, o que passa com as pessoas que têm POMP, as pessoas que estão conectadas e que não têm conhecimento sobre isso. Vocês querem que eu explique? Vocês querem que ella les Sí. explique? Tú. Sim, você. Bom, a Você. doença de POMP é uma doença genética neuromuscular onde o corpo não fabrica um tipo de enzima e vai se acumulando glicogênio no músculo e vai cada vez mais atrofiando os músculos, afetando a força muscular dos pacientes e a um ponto que a pessoa infelizmente vem ao óbito por isso, com a falta do tratamento que existe a reposição enzimática e você fazendo a reposição enzimática aliada com o tratamento multidisciplinar, que são as fisioterapias, a fono, a psicologia, terapia ocupacional, você consegue manter uma qualidade de vida boa, ser uma pessoa saudável, apesar de ter a doença. E também o que é muito importante é o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você começar a reposição enzimática, menor vai ser os sintomas no seu corpo. La enfermedad de Pompe es Distrofia muscular. una distrofia muscular, una enfermedad donde hay pérdida de tejidos musculares. ¿Sí? Sí, o sea, la falta de una enzima que lo que hace es que que esa enzima, A falta da enzima. sí, esa enzima como tal que le hace falta al cuerpo, que es la que saca como tal el azúcar del cuerpo, del músculo, saca el azúcar del músculo. Entonces, al no sacar esa glucosa del músculo, pues el músculo se empieza a atrofiar. Essa enzima ela ajuda a tirar os açúcares do sangue e se não há essa enzima, empieza a atrofiar. Se empieza a atrofiar e quando músculo. não tem essa enzima no corpo, o músculo começa a atrofiar. Ariadne también dijo que las terapias ayudan Es un tratamiento interdisciplinario, es que terapias físicas, terapias ocupacionales, hidroterapias, fonoaudiología, psicología, bueno, entre otras, porque pues nos ven muchos médicos, acá para todas las personas que nos están viendo. Mira, Fátima C. Bueno, dice para... Es muy importante este congreso que ella dijo. Ah, ok, acá mira, Junior Rasechudi. Sí. ¿Cómo funciona el tratamiento en Colombia? ¿Sucede la falta de medicamento? La falta de medicación allá. Es igual, yo creo que las enfermedades huérfanas nos pasa como que a todos en Latinoamérica lo mismo, somos pacientes olvidados. Acontece o mesmo, Júnior, aqui na Colômbia não é diferente do Brasil e muitas vezes nós somos esquecidos. Por ser uma enfermedade rara, por ser uma doença rara. También hay que colocar tutelas, hay que colocar Também tem que pôr procesos tutelas, processos administrativos. Por isso que é tão importante ter essas lives e esses congressos, né? Porque quanto mais a gente falar e mais pessoas souberem pelo que a gente passa diariamente,
lutando pelo medicamento, né? Mas talvez as pessoas vão sempre se sensibilizar e falar, nossa, poxa, é a vida da pessoa, né, que a gente está matando. Por isso que é importante que tenhamos estas lives, estes congressos, para que as pessoas tenham em conta e também sepam que nós passamos, os desafios que nós enfrentamos. E Brian tem uma pergunta, cara. Brian tem uma pergunta, Ariadne. Ele Gostaria de gostaria de saber saber um pouco sobre o palestrante. Sim. Neurologista do Brasil. É o doutor André Macedo. Ele é neurologista de São Paulo, especialista na doença de Pompe. Ele é paciente de muitos dos associados da Abrapomp, e ele também é um médico que é associado como médico da Abrapomp. Ele é um ótimo médico neurologista. Ele trabalha no HC de São Paulo. E eu acho que vocês vão gostar muito dele. A gente que conhece já gosta bastante, vocês ainda não conhecem. Eles vão cair muito bem. É um médico de São Paulo, é o Dr. Marcelo Sampaio, ¿sí? André Marcelo Macedo. Sampaio. Como? André Macedo. André Macedo. Sim. E que mais? ¿Qué actividades van a hacer este mes para Pompe, en Abrapompe? E que atividades irão fazer esse mês na Abrapompe? Esse mês que é Sim, de vamos Pompe. divulgar também. A Abrapompe vai fazer o ciclo de conversas sobre a doença de Pompe. Vão ser 2 dias também. No primeiro dia, dia 13, na próxima quarta-feira ainda, a gente vai ter uma conversa com os pacientes. Vai ser a Ingrid, que é paciente, a Letícia e a Michele, que são mães, e a minha mãe também, que é a Dona Fátima, vai participar nesse primeiro dia, conversando sobre os desafios, tanto para encontrar o diagnóstico, quanto para conseguir manter o tratamento contínuo, né, que é tão importante na nossa vida. E no dia 14, na quinta-feira, vai ser uma live com o Dr. Trajano Aguiar. Ele é médico neurologista também, especialista de Pompe, e ele é médico do HC de Ribeirão Preto, não de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto. E ele vai estar respondendo dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre a doença, também pode mandar, que ele vai estar respondendo dúvidas, explicando sobre a doença, contando também as novidades que está tendo hoje em dia, né? E as novidades sobre Pompe no Brasil, conversando com todo mundo. Nosotros estamos haciendo la divulgación y en el día 13 tendremos una actividad también y vamos a invitar a algunas personas como Michelle, como Leticia y también mi mamá va a hablar un poquito sobre la enfermedad de Pompe. También vamos a invitar un médico de acá de Ribeirão Preto para estar presente. A Ingrid está perguntando se acontece muito falso positivo no diagnóstico da doença de Pompe na Colômbia. Acontece muito falso positivo aí? Hay muchos falsos positivos en el diagnóstico de la enfermedad de Pompe en Colombia. Sí, pues bueno, mi experiencia personal, sí hay una persona que conocí, que sí le habían diagnosticado Pompe desde hacía unos 4 o 5 años, pero después de que llegó a ver a un genetista y le hicieron un examen molecular, dijeron que no era Pompe, que era otra patología. Entonces, sí hay esos casos. Sim, tem muitos falsos positivos porque quando hicieron contigo? Não, comigo também. Porque quando fazem o diagnóstico aqui, Ariadne, pela molécula, e muitas vezes acontecem esses falsos positivos e caem lá na live
La señora Fátima Bueno dice que el nombre del médico es doctor André, André Macedo, neurólogo investigador en el Hospital de las Clínicas de São Paulo. E Aqui no eles Brasil me teve um perguntam, falso positivo muito famoso, que foi o doutor Padre Marlon. Ele tratou de pompe durante um tempo e depois descobriu que não era. acá em Brasil houve um caso de falso positivo de quem, Ariadne? Doutor não, é Padre Marlon. É um padre Padre famoso aqui. Marlon es un padre famoso acá en Brasil, donde él empezó todo el tratamiento de pompe y después descubrió que no tenía esta enfermedad. y eso, o sea, tenemos que también decirle a las personas que están acá que es importante, si tienen la sintomatología, que les hagan la prueba de POMPE y adicional el análisis molecular. Nós temos que dizer às pessoas aqui, Ariadne, que é importante a pessoa fazer, né, a prova para ver se tem pompe, fazer os análises para ver se tem. Para que se sepa que sí realmente la Para enfermedad. saber se realmente é a enfermidade, a doença, e assim evitar esses falsos positivos. E aí perguntas Hay acá. preguntas, Ariane. Pero essa Perguntas. pessoa... A Ingrid está perguntando se essa pessoa que vocês falaram fez uso da reposição. A Magda está perguntando se os 35 diagnosticados fazem a reposição aí da Colômbia. De los 35, no, hay unos que no se les está, no se les está aplicando la enzima, pero por barreras administrativas. Das 35 pessoas, tem pessoas que não estão fazendo essa reposição da enzima pelas barreiras administrativas ou policiais. Pelas barreiras administrativas. E aqui tem outra pergunta de Brian. No Brasil já estão colocando ou infundindo a nova enzima? Ainda não, ela já foi aprovada em dezembro do ano passado, ela foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não estamos conseguindo obter ela, ainda não está sendo comercializada. Eu acho que a Sanofi deve lançar em breve, mas ainda não tem nada divulgado de quando vai ser. Ela foi aprovada, mas ainda não está sendo comercializada. A pergunta de Brian é: em Brasil já estão poniendo a infusão da nova enzima? A resposta é que o ano passado, em diciembre, aprovaram, pero todavía não está comercializada. E esta pergunta de mais a pessoa, esta, da Ingrid? Pero essa pessoa fez uso da enzima. Fez uso de la enzima de la reposición. Hay una pregunta acá de Ingrid.siquiera.927, si la puedes ver, Ariane. Sim, que está em cima. A Ingrid perguntou da pessoa que vocês contaram que teve o falso diagnóstico, se a pessoa chegou a fazer a reposição. Ingrid está perguntando se a pessoa que vocês comentaram, se ela está fazendo a reposição, a pessoa do diagnóstico. ¿Del mal diagnóstico? ¿El que se hizo mal diagnóstico? Do diagnóstico errado ou outro, Ariadne? Desse diagnóstico errado. Eu acho que é desse diagnóstico errado que ela está perguntando. Del mal diagnóstico que ella... Pues se le diagnosticó otra enfermedad, que es la enfermedad de Duchenne, y esa enfermedad no tiene reemplazo enzimático. Eles diagnosticaram uma outra enfermidade rara, como se chama? Duchenne. E essa no tiene tratamento. E essa não tem tratamento, Ariadne. Para a Ingrid, ¿no? Que nos dijo ahí. Muito obrigado a Peslo Maria, a Fátima Segueno, a Ingrid.siquiera. Muito obrigado a Fátima, a Ingrid, a Meg Monteiro. Todas as pessoas que se han conectado. A todas as pessoas que estão conectadas.
Muito obrigada mesmo, gente, por estar participando. Estava aqui morrendo de medo Graças dessa a live. todos. O Brian tá perguntando com que frequência eles colocam enzima e se sentirão melhor. Geralmente é quinzenalmente e pelo menos eu me sinto melhor. Generalmente, Brian, es por quincena que hacen esta infusión de enzima. Y Ariane dijo que se siente mejor cuando la hace. No A nossa tiene amiga ningún Magda costuma dizer assim que são as gotas de vida. Mi amiga Magna, mi amiga Magda. Magna, mi amiga Magda dijo que son las goticas de vida. Ah, súper. Legal, super. Ah, tem uma pergunta aqui de Ingrid. Entiendo más. ¿Cuál es? ¿Qué le dice? Entiendo, sin embargo, la persona fez alguna infusión. La anterior, sí, tuvo infusión durante casi 2 años. Se, sim, a pessoa teve a infusão, Ingrid, por quase 12 anos. Dos anos. Ah, 2 anos. bastante tempo. Así que el medicamento se perdió. Ou seja, esse medicamento se perdeu. Então Ay, tá, pues, né? Adriana, ¿cuánto nos queda de minutos ahí? Faltam quantos minutos, Ariadne? Quantos minutos Já tá no temos? finalzinho, a gente já pode repetir. Já estamos quase Un terminando. mensaje de parte de Abraham Pompe para todos. Uma mensagem da parte de Abrapomp para todos, Ariadne. A minha mensagem é que eu espero que vocês participem do congresso, das nossas lives, aproveitem esse mês para falar bastante sobre a doença de Pompe, que já que é o dia 15 é o Dia Mundial da Doença de Pompe, e faça os tratamentos certinhos e não desanime. La mensaje es que ustedes también puedan participar de esos eventos, de esos congresos que tendremos. Y... ¿Qué más? Não Eu esqueci. desanima. Damos las gracias nos también. anima. Damos obrigado a todos. Muito obrigado a Muito obrigado a todos. todos. Que este 15 de abril se conmemora el Día Mundial de Pompe, para que todos tengan presente esta fecha. No dia 15 de abril é o dia que comemoramos a enfermidade, a doença de Pompe. E Brian tem uma pergunta aqui. Habían dos, había otra pregunta Aí, como de algumas Ingrid. perguntas aqui. Vamos a responder las últimas preguntas, Tim, porfis. A live vai ficar gravada assim. Eu vou deixar gravada. A nutrição de Pompe no Brasil é um pouco confusa. Sí. Parabéns. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Matheus. Obrigada, Silvana. Ahí había una pregunta de si Adriele, Magda. habían alguna reacción adversa. Sí. Tem uma pergunta da Ingrid aqui se tem alguma reação adversa. Hasta el momento, Não. Eu nunca tive nenhuma reação. Geralmente, alguns pacientes têm reação, sim. Eles tomam a enzima mais devagar ou tomam antialérgico antes das infusões. Mas nada muito grave, só indo devagar já ajuda. a mí se me hinchó el labio una vez. A mim não me passou nada, pero hay pacientes que passam por isso e têm que hacer la infusión com mais despacio. E o Oscar Fernando disse que a ele já aconteceu uma reação adversa, que inchou os lábios. E tem aí uma pergunta de... La de Brian creo que ya la respondió. Hay otra, mira acá, de nutrición. Nutrición, sí, creo que... ¿no? Pregúntale. Brian quer saber como é a nutrição da Pompe no Brasil. As indicações geralmente é bastante proteína, pouco carboidrato e você indo aos poucos e descobrindo o que faz bem para você, porque alguns faz bem, outros não, né? Mas geralmente o que dá mais certo é bastante proteína e pouco carboidrato.
A Malu tá falando que sente muito frio durante a infusão. ¿Cómo? Mucha proteína y poco Ella carbohidrato. dijo que mucha proteína, poco carbohidrato. Hay pacientes que, y también depende de cada paciente, porque hay pacientes que se dan bien con la nutrición que llevan y a otros que no. Eu sou Y su muito, amiga eu dijo que sou siente muito mucho frío. alérgica. Eu sou muito alérgica à proteína do leite. Eu não posso nada que tenha leite. E eu sei de muitas Ella, pessoas com POP que também são. ella tiene alergia a la leche ¿En serio? por la enfermedad de Pompe. Yo no. ¿Qué Eu sei otras habían por muitas acá? outras pessoas que também têm alergia. Então eu não sei, talvez seja. Ah, mentira, Brian también. O A Eh, Malu Brian tá também falando que o tem. irmão dela toma antialérgico antes das infusões. Malu, su amiga, dijo que su hermano toma antialérgico, se aplica antialérgico antes de la infusión. sí, a mí es loratadina. A mí me dan loratadina y acetaminofén. Nele aplica loratadina e acetaminofén, que era como se fosse aí no Brasil paracetamol. Todos os colombianos têm. Es una É, pasta colombiana que todos tienen. ¿Qué dice acá? Mira, paraben, atriel. Para a atriel. Michelle tá contando que o filho dela também indicaram ômega 3 e peixe, entre outras coisas. Michelle dijo que a su hijo le indicaron omega Omega 3 3, y mira acá. mucho pescado. Sí, Pescado, mucho fish, mucho pescado. peixe. A Ingrid tá falando que Son sente o corpo antialérgicos. Ah, dela mira acá muito también. quente, Bien, muchas mas a preguntas. temperatura fica normal. Ingrid dijo que ella toma antialérgico también antes de la infusión. Sente o corpo Ah, mira, muito y la quente. nutricionista le retiró el azúcar. Y Malu dijo que la nutricionista le sacó el azúcar y los carbohidratos. É, essa Disculpen questão a do los que açúcar também. no les hemos dado respuesta porque hay muchas preguntas. Ele pede desculpas às pessoas que eles não puderam dar a resposta, porque são muitas. Cualquier cosa le escriben Mira, ¿a quién? A Ariadne. Ingrid também falou uma coisa. Ingrid dijo que depois da infusão se queda extremamente cansada A mí e también me pasa. com maluqueira no corpo. Pero depois se queda bem. A muchos nos pasa. Dile. A muitos passam isso, acontece isso, Ingrid. E há um outro chat acá De Ingrid, de Silvana Maria. Vicente, Silvana María y Ariadne. También A, toman a, a antialérgicos. filha dela também toma antialérgico antes. Su hija también toma antialérgico antes de la infusión. Nosotros nos dice gratidão a todos. Agradecidos a todos, Todos. Ingrid. Muito obrigado, Ingrid. Obrigada por participar, Ingrid. E obrigada a todos por terem participado, mandado mensagem. Obrigada ao Fernando e o nosso tradutor querido, que a gente não viveria sem. Obrigado a vocês, obrigado, Ariadne, pelo obrigado, convite. Muchas gracias, Ariadne, a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y que los esperamos en el Congreso y en todas las actividades de este mes de abril. Y les esperamos en el Congreso, en todas las actividades en el mes de abril. O Gabriel que- está falando todo respeito e apoio aos pacientes, familiares, empenho e estudo de médicos e pesquisadores. A Silvana está falando que a filha dela faz infusão em casa, que legal. A Malu, obrigada, Malu, por participar. Silvana dijo que su hija hace las infusiones desde casa. Yo Ele también. Brian também. Brian también. O Brian também faz em casa e Gabriel dijo que todo respeto e apoyo a la lucha de los pacientes de POMP y familiares y al empeño y estudio de los médicos y investigadores. Muchas gracias por el cariño por parte de Malu
Queremos nuevas Malu, lives. obrigado. Graças a todos, todos simpáticos. Obrigado, Meg. Obrigada, gente. E só Obrigado. relembrando, dia 8 e 9, primeiro congresso conosco. Dia 13 e 14, as lives, que os meninos também vão estar conosco, mas vai ser na página da Abrapomp. Segue os meninos, segue a gente, Clube Pomp, Abrapomp Oficial, e fiquem por dentro que esse mês vai ter bastante coisa. En los días 8 y 9 tendremos los congresos, queremos acordarles, y en el día 13 y 14 estaremos acá en lives, queremos que ustedes participen, estaremos desde la página de Abrapomp, y también le invitamos los muchachos de la Fundación de Colombia, y es eso. Obrigado. Obrigado. Tchau. Até mais, gente. Beijos, até a próxima. Síganos. Síganos. Síganos Abrapomp y Club Clube. Vamos, Clube. Pomp. Beijo, Gracias. tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.